da coluna do Tasso Lohan, mas também tem matéria sobre o governo do presidente Lula, essa reação à expulsão do delegado da PF lá dos Estados Unidos, escalando agora a tensão com a questão das credenciais aí dos policiais estadunidenses aqui no Brasil. A gente põe uma foto aí do presidente Lula e do presidente Donald Trump naquele encontro emblemático que eles tiveram depois de se encontrarem muito rapidamente na abertura da ONU, né, da Assembleia Geral da ONU, lá em setembro. E aí a Alice Groff e a Daniela Santos trazem os detalhes de como tem repercutido dentro do governo essa situação toda nova com os Estados Unidos. Vamos subir para ler o que traz a Alice. Aqui, ó, as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos voltaram a ficar acirradas após o governo de Donald Trump determinar a retirada de um delegado da Polícia Federal que atuava no país como oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. A medida provocou a reação do governo do presidente Lula, que adotou o princípio da reciprocidade, ampliando as rusgas entre os dois líderes que ensaiavam a aproximação desde o ano passado. Na segunda-feira, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado informou a decisão envolvendo o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, sob a alegação de tentativa de interferência em processo de extradição. Ele atuava como elo entre as autoridades brasileiras e o ICE, e muito focado na procura de foragidos. O delegado participou de ações relacionadas à detenção do ex-deputado federal, o Alexandre Ramagem, preso pelo ICE lá em 13 de abril, em Orlando, na Flórida, onde ele mora, por estar com o visto vencido desde março. Condenado a 16 anos de prisão pelo envolvimento na trama golpista, Ramagem é considerado foragido desde quando ele saiu aqui do Brasil, que foi em setembro, na época ali do julgamento, né? Quando acontecia o julgamento dele, ele fez a fuga. Foi primeiro, depois foi a família, a mulher e as filhas. Isso tudo, né, em setembro de 2025. 2 dias depois, ele foi liberado do centro de detenção, né, pelo ICE, pelo próprio ICE. O Marcelo Ivo ocupava o posto nos Estados Unidos desde agosto de 2023, atuando junto ao Departamento de Segurança Interna, responsável por temas como imigração e combate ao terrorismo, e entre as suas funções estava a coordenação da cooperação entre as autoridades brasileiras e americanas. Nesse dia seguinte da decisão, o presidente Lula afirmou que, caso fosse confirmado abuso por parte das autoridades americanas, o Brasil poderia responder com base no princípio da reciprocidade. Já na quarta-feira, o governo brasileiro reagiu. A PF retirou as credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação aqui em Brasília. E segundo o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, a decisão seguiu o princípio diplomático da reciprocidade, mecanismo pelo qual ações de um país tendem a ser respondidas da mesma forma, né, de forma equivalente por outro, a fim de preservar o equilíbrio nas relações. E aí mais tarde, o presidente Lula comentou o caso num vídeo publicado nas redes sociais e elogiou a postura do diretor da PF. Ele disse o seguinte, abre aspas, "O que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade." Fecha aspas, a gente vai seguir falando sobre isso. Esse é dos assuntos principais dessa quinta-feira. Vamos girar a nossa reportagem aqui ao vivo. Vamos chamar a Marília Ribeiro, que após os Estados Unidos decidirem, né, expulsar o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, o Itamaraty optou por seguir o princípio da reciprocidade, como a gente trouxe aqui na matéria de capa do Metrópolis.com. Acontece que as reações vão vir com peso, né? Marília Ribeiro está aí nesse belíssimo enquadramento no Palácio do Planalto. Muito bom dia. Oi,
Nath, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis dessa quinta-feira. É isso, antes mesmo da nota do Itamaraty, ali por meio do Ministério das Relações Exteriores, ser divulgada, nós tivemos aí algumas entrevistas do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, onde ele acabou afirmando que, de fato, o Brasil iria agir com a lei da reciprocidade, isso por conta da expulsão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, ele que esteve envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que foi preso lá nos Estados Unidos por questões migratórias. E ontem mesmo, o Itamaraty acabou divulgando uma nota onde confirmou, então, essa reciprocidade. Na nota divulgada, o Itamaraty afirmou que os Estados Unidos não seguiram boa prática diplomática ao pedir a saída do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo. Além disso, eles também colocaram nessa mesma nota, afirmando que a embaixada americana foi informada que o Brasil vai aplicar o princípio da reciprocidade contra um funcionário americano. De acordo com o comunicado, o governo do presidente norte-americano Donald Trump descumpriu um trecho do acordo de cooperação entre os dois países. Isso porque acabou adotando aí a medida contra o delegado brasileiro sem ter pedido esclarecimentos sobre a sua atuação, nem tentar um diálogo com o governo brasileiro. Na nota, Nath, eu vou abrir aspas aqui, o Itamaraty diz o seguinte, abre aspas, a representante da Embaixada norte-americana foi informada também verbalmente que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra o agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, fecha aspas, foi o que disse essa nota do Itamaraty. Além disso, eles também acabaram mencionando nesse mesmo comunicado que o Ministério das Relações Exteriores ressalta que toda a comunicação envolvendo o episódio, seja o aviso ao delegado brasileiro, seja a reunião com a embaixada americana, se deu de maneira verbal. É importante a gente trazer, então, que nesses bastidores também, os integrantes do governo brasileiro, eles já vinham falando e reclamando desde a segunda-feira, que foi a data em que o delegado foi convidado a se retirar, que não houve uma notificação formal por parte do governo americano acerca do pedido para a retirada do delegado Marcelo Ivo dos Estados Unidos. O Itamaraty também diz, Nath, que a reciprocidade aplicada neste caso envolve a interrupção imediata das funções do representante norte-americano aqui no Brasil. Essa, então, foi a nota do Palácio do Itamaraty, ali em nome do governo brasileiro, onde acaba aí trazendo a reciprocidade também a um funcionário norte-americano que, por enquanto, não teve ainda os seus dados divulgados. Isso por conta também aí do pedido, que os Estados Unidos fez para que o delegado Marcelo Ivo deixasse o país. Isso na segunda-feira, a gente vem acompanhando esse caso. Nessa quinta-feira deve ter mais desdobramentos. O presidente Lula, ele segue em agenda aqui em Brasília. Pela manhã ele vai cumprir uma agenda aqui no Distrito Federal e à tarde ele retorna para o Palácio do Planalto, onde o assunto ainda deve permear aqui dentro do Palácio do Planalto, que o governo brasileiro vem tentando buscar aí diálogo também com o governo norte-americano. A gente lembra, Nath, que outras vezes o governo brasileiro disse que iria adotar também essa lei da reciprocidade. A gente lembra por conta também das tarifas que foram impostas lá no ano passado, mas abriu ali um diálogo entre o governo brasileiro e o governo americano. Eles acabaram voltando atrás, então, com essas tarifas. E também por conta daquelas sanções voltadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O governo brasileiro também afirmou que iria entrar também com essa lei da reciprocidade. A gente segue acompanhando esse assunto aqui no Palácio do Planalto, mas também lá no Palácio do Itamaraty. Nath. É isso, Marília. Essa é das questões agora que tornam-se mais emblemáticas nessa relação do Brasil com os Estados Unidos. A relação estava boa, ano passado ficou bem complexa por causa da questão do tarifaço, de colocar ali ministro do STF dentro de uma lei muito rigorosa que só colocava ali terroristas, traficantes, gente muito da pesada, e nenhum democrata tinha aparecido. Ali apareceu o ministro Alexandre de Moraes. Aí depois, com um bom relacionamento, a retomada do bom relacionamento entre
diretamente Lula e Trump, as coisas melhoram, eles melhoram as tarifas, tiram essas sanções, né, a Lei Magnitsky, e aí o ano começa totalmente diferente. Menos tarifaço, mais ataques a outros países, Venezuela, Irã, e a questão também do Alexandre Ramagem acabou virando um ponto muito complexo. A gente vai seguir acompanhando, Marília vai também continuar em cima dessa história, como ela disse, a partir do Palácio do Planalto, a partir do Itamaraty, que estão fazendo essas reuniões o tempo todo para estudar esses próximos passos. E, como a Marília também disse, a gente ainda não tem os dados, né, desse policial americano. Ao longo dessa quinta-feira a gente vai ter ainda mais detalhes e continua falando sobre isso. Valeu, Marília. Marília daqui a pouquinho volta com outros assuntos aqui importantes de Brasília. Esse é dos grandes assuntos por causa disso, né? Como vai ficar a relação entre Brasil e Estados Unidos com essa questão agora. A Marília lembrou muito bem que o presidente Lula colocou o discurso da reciprocidade lá atrás, durante o tarifaço, não chegou a fazer a reciprocidade valer naquela ocasião, porque conseguiu renegociar as tarifas por diversos meses, mas agora, num primeiro momento, ele fica sabendo que tem a expulsão do Marcelo Ivo e ele já diz que vai colocar a reciprocidade para valer. E isso realmente acontece, né? Em pouquíssimo tempo, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, já consegue fazer o recolhimento dessa credencial, dessas credenciais desse policial estadunidense que atua aqui no Brasil. Ao longo dessa quinta-feira a gente vai trazer mais detalhes sobre essa história toda do Marcelo Ivo de Carvalho, policial federal que já voltou ao Brasil, foi expulso dos Estados Unidos, tinha uma atuação ali junto ao ICE, atrás de foragidos e inclusive o detalhamento dessa operação está bastante desencontrado, né? No primeiro momento, o governo brasileiro disse que o Marcelo Ivo de Carvalho ajudou o ICE a fazer essa captura. Depois tem a informação desencontrada de que, na verdade, o ICE capturou o Alexandre Ramagem porque ele estava ali com uma situação do visto vencido, que não teve tanto a ver com a estratégia da Polícia Federal, que estava lá também para isso. Então as informações estão desencontradas e ao longo dessa quinta-feira a gente vai trazendo esses detalhes. A Marília trouxe a nota para a gente tem matéria em metrópolis.com falando sobre isso, né, da Giovana Estrela, do que diz o Itamaraty em detalhe, né? Inclusive a própria nota está aqui na matéria da Giovana. A Marília trouxe alguns trechos disso, sobre o quanto o Itamaraty pesa aqui na nota, que os Estados Unidos não seguiram a forma diplomática de se seguir com uma situação dessa. Então aqui a gente coloca, né, que o Itamaraty expôs na nota que o agente brasileiro ele atuava como oficial de ligação junto ao ICE com base em um memorando bilateral. O órgão afirma que a interrupção das atividades ocorreu de forma imediata, sem comunicação prévia ou pedido de esclarecimento ao governo brasileiro, como a Marília apontou para a gente. E aí, diante disso, o Brasil foi lá e fez a reciprocidade. E diz o seguinte nessa nota, abre aspas, a representante da Embaixada norte-americana foi informada, também verbalmente, de que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra o agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso. A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas como o Brasil e os Estados Unidos ao longo de mais de 200 anos de relação, fecha aspas. O Itamaraty reforça aí que não teve nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de explicação para fazer a expulsão do Marcelo Ivo de Carvalho. Não tinha nenhum registro ali de problemas na atuação dele. Ele seguia há alguns anos fazendo esse trabalho, algum tempo, né, fazendo esse trabalho, e foi expulso de forma sumária, imediata. Ele é expulso e já volta, já é devolvido ao Brasil. Isso tudo aparece nessa nota que a gente trouxe o detalhamento com a Marília e agora também ainda mais informações. Vamos mudar de